E aí pessoal, ainda sendo Vitão, beleza? Mais um videozinho aqui pra vocês. E bom pessoal, a gente tá voltando aqui com a nossa regularidade de vídeos. Eu tô trazendo aqui lançamento vertical para vocês, beleza gente? Bom, esse aqui a gente sempre vai fazer o nosso esqueminha, tá? Que é o nosso esqueminha que a gente faz uma aulinha de teoria e uma aulinha resolvendo exercícios, tá gente? Bom, essa aqui vai ser uma parte mais teórica, tá? Vai ser uma aulinha mais teórica e vou estar explicando de um jeito, tentar explicar um pouquinho diferente do jeito que eu estava explicando nos outros vídeos, beleza, gente? Bom, então vamos lá. Para falar de lançamento vertical, a gente tem que lembrar algumas coisas. A gente tem que primeiramente estar lembrando a função horária dos espaços em movimento variado. Ok, gente? Qual que era a função mesmo do movimento, a função horária dos espaços em movimento variado? S é igual a S0 mais V0t mais at quadrado dividido por 2. Nesse caso, caso a aceleração seja maior que zero. Caso a aceleração seja menor que zero, a gente trocava esse sinalzinho aqui por menos. Lembram? Ótimo. Beleza. Então, qual que era outra função que a gente tinha? O do voat, né, da velocidade. Isso. A gente tem que V é igual a V0 mais AT. Função do voat, ok? Que a gente vai calcular a velocidade daquele exato momento. Show. Tá, e a gente tinha mais uma formulinha, né? A gente tinha, né, de Torricelli, isso. V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A delta S, né? De onde que vem Torricelli mesmo? Era substituindo o tempo na função horária dos espaços, né? Que a gente descobria pela velocidade, depois a gente substituía na função horária dos espaços, isso, né? Então, beleza, gente. Lembrando essas fórmulas aqui, eu vou estar explicando aqui alguns tópicos para vocês, beleza, gente? Eu vou estar tentando desenhar aqui para vocês. Então, vamos lá. Gente, primeira situação de lançamento vertical, que é a mais comum, tá? A gente vai ter um piso. Deixa eu fazer com uma outra cor. Vou fazer de marronzinho. Tem marronzinho? Não tem marronzinho, então vamos de verde. Então, a gente tem um piso. Ok, um pisozinho. Pá, normal. Ok? Esse piso a gente vai ter um objeto nessa parte aqui embaixo, tá? Ótimo. A gente vai ter um objeto. Esse objeto vai ter uma velocidade inicial de lançamento, que eu vou falar aqui, sei lá, 30 metros por segundo. Ok, velocidade inicial de 30 metros por segundo, ok? Beleza. Como que a gente vai, o que a gente vai estar calculando nesse cara aqui, né? Bom, gente, o que acontece? O que a gente tem que ter na cabeça? Bom, o que é um lançamento vertical? É o lançamento de um objeto para cima, certo? Ótimo. Então, o que acontece? Só que esse cara aqui, ele não vai estar só indo para cima, ele vai cair. Por que ele vai cair? Porque a gente tem um cara atuando contra ele. A gente tem um cara chamado gravidade. Isso aqui já começa a dar uma complicada na situação, né? Legal. Gente, a gravidade ela é um tipo de aceleração, certo? Ótimo. Então o que acontece? Se a gravidade é um tipo de aceleração, esse cara aqui ele está no sentido contrário ao movimento do meu objeto. Portanto, a minha aceleração é uma aceleração negativa nesse caso. Ok, por que é uma aceleração negativa? Por que a gravidade é negativa nesse caso? Porque ela está indo contra o sentido de movimento do objeto. Ok? A gravidade é para baixo e o objeto está indo para cima. Então, a gravidade nesse caso vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Ótimo. Gente, vocês vão ver muitos exercícios que eles vão estar pedindo para calcular qual que vai ser a altura máxima de alcance do objeto ou qual vai ser o tempo que ele vai levar para estar alcançando tal altura, tá, gente? Bom, tem algum jeito de a gente conseguir calcular essa tal altura? Tem. Como que a gente calcula essa tal altura, gente? Vamos pensar um negócio? Vamos supor que a altura máxima seja esse cara aqui, ó. Vamos supor que seja aqui a nossa altura máxima do nosso objeto, tá? Lembra daquela aula que a gente fez um tempo atrás sobre aceleração? Que tinha aquele gráfico que era que invertia, né? Que uma hora ele era um movimento acelerado, depois ele virava um movimento retrógrado. Então, é isso aqui que vai acontecer no lançamento vertical. Então, o que acontece, gente? Quando a gente chegar nessa marca aqui, eu não calculei, vou estar calculando aqui com vocês, ele vai ser a altura máxima, ou seja, a velocidade vai ser zero. Lembra que para você inverter o movimento, a velocidade tem que ser zero? Então, nesse instante aqui, a velocidade vai ser zero.
tá? Como que a gente calcula isso? Temos alguns jeitos, tá? O que eu recomendo que vocês façam? Use a função do voat. Então, para descobrir a altura máxima, a gente tem que lembrar que a altura máxima, em altura máxima, a velocidade é igual a zero. Ok, beleza. Então, V é igual a V0 mais AT. Ok? Ótimo. Então, beleza. Se a velocidade é zero, então nós temos zero é igual à velocidade inicial, que é a minha velocidade do lançamento, que é 30, ou seja, 30 mais, no caso menos, né, porque a gravidade é negativa, menos, menos 10t. Passando 10t para o outro lado, fica positivo, 10t é igual a 30, portanto, t é igual a 3 segundos. Beleza. Ah, mas Vitor, você falou que você ia descobrir a altura máxima. Sim, mas primeiro tem que descobrir o tempo que ele demora para alcançar essa tal altura máxima, beleza? Com isso, a gente joga na próxima função horária dos espaços, que vai ser a nossa função que a gente vai determinar a nossa altura, tá, gente? Beleza. Então, vamos lá. Como que a gente faz para fazer mesmo? Ah, S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Tá? No caso aqui é menos, porque a gravidade é negativa. Então, a gente vai trocar o sinalzinho ali. Vamos trocar de mais para menos. Então, o que vai ficar? S é igual. Posição inicial ele está a partir do solo, portanto é zero. Então, velocidade inicial de lançamento, 30. Ah, 30 vezes 3. Menos 10 vezes t ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Isso aqui, dividido por 2. 30 vezes 3, 90. Então, vai ficar aqui S é igual a 90. Menos 10 vezes 9, 90. Dividido por 2, 45. Portanto, a nossa altura máxima vai ser de 45 metros. Beleza, gente? Beleza. Legal? Legal. Então, o que acontece? Nesse cara aqui, a gente vai ter uma altura. Esse cara aqui ele vai chegar a uma altura de 45 metros. Beleza, gente? Ótimo. Então aqui a gente tem a nossa primeira situação, tá? O que pode ser que aconteça? Pode ser que também ele peça para estar calculando a velocidade que ele chegar no solo, tá, gente? Aí é uma situação mais interessante já, tá? Como que a gente vai fazer para calcular um exercício um pouco mais... É mais difícil de perguntar isso, mas tem exercícios que podem perguntar, tá? Como que a gente faz para calcular essa tal velocidade, tá, gente? A gente tem duas formas. Ou a gente usa uma função horária diferente, tomando como ponto de lançamento, vamos falar assim, esse aqui, que é a velocidade a zero, e a gente faz uma outra fórmulazinha que eu vou estar explicando para vocês no próximo exemplo, tá? Então eu vou acabar emendando já as duas explicações, beleza? Mas vamos pensar aqui que a gente toma aqui como zero e a gente vai adotar a gravidade como positiva se a gente fosse tomar como ponto de partida essa parte aqui, beleza? Então vamos para o próximo exemplo que eu vou estar explicando a tal da queda livre, tá, gente? Então vamos lá. O que é a queda livre, gente? A queda livre é quando a gente tem um solo, vou fazer o solozinho de verde de novo, pá, um solozinho de verde, e a gente tem um objeto que ele está aqui, ok? Ele tem uma mãozinha, tem alguma coisa segurando esse objeto, ele vai cair de uma altura h, ok? Beleza, então essa aqui é a minha altura h. Beleza? Por que se chama queda livre? Porque a gente não vai ter nenhuma velocidade de lançamento. Esse cara aqui em repouso, vamos supor que tipo, alguma coisa estava segurando ele aqui no alto, tá? A velocidade vai ser zero. Ok? Beleza. Como que a gente faz para estar calculando o nosso cara, né? Como que a gente faz para estar calculando a nossa altura? Gente, geralmente ele tem que demorar, ele vai te dar o tempo de queda, tá? Muito difícil, pode ser que ele te dê a velocidade final, aqui é bem mais difícil essa situação dele estar te apresentando a velocidade final, né, que é a velocidade com que a bolinha vai atingir o solo. Dá para fazer também? Dá. Eu vou dar os dois exemplos aqui para vocês, tá? Por que eu falei que com esse cara aqui a gente consegue calcular a velocidade que ele vai atingir o chão? Porque nessa situação quando ele chegar em altura máxima, a velocidade vai ser zero.
Então a gente consegue usar, entre aspas, a teoria de queda livre para estar calculando a velocidade que ele vai chegar ao solo, ok? Beleza. Então vamos lá, gente. Eu vou chutar uma altura aqui. Deixa eu pensar aqui uma altura. Não, não vou chutar a altura não, vou chutar o tempo, né? Vamos falar que o tempo seja de 3 segundos. Ok? Tempo de 3 segundos. Voltando aqui à gravação, gente. Então o que acontece? A gente tem um tempo aqui de 3 segundos, ok? Que é o tempo que esse cara aqui vai demorar para chegar ao solo. Como que a gente pode estar calculando essa altura, tá? Bom, vamos pensar um negocinho, gente. Vamos estar usando aqui a função horária dos espaços. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Tá? Gente, vamos pensar uma coisa. Se o objeto está para cima e está indo para baixo, e a minha gravidade ela é de cima para baixo, a gravidade e a bolinha estarão aliadas. Pô, legal. Se elas estão aliadas, vamos falar assim, então a gravidade vai acelerar e não vai retardar a bolinha. Ela vai acelerar, ela vai dar velocidade à nossa bolinha. Legal. Gente, vamos pensar uma coisa. Se esse cara aqui parte do repouso e a gente vai estar adotando essa altura aqui, essa posição aqui como posição inicial zero, o que que acontece? Eu posso cortar o S0 e eu posso cortar o V0 também. Legal. Então o que vai ficar? AT quadrado sobre 2. Ah, então a minha altura ela é AT quadrado sobre 2. Mas em vez de A, a gente não vai usar aceleração, a gente vai usar o G de gravidade. Ok? Beleza. Isso aqui, gente, é para situações de queda livre, ok, gente? O que é queda livre mesmo? Quando a gente não tem uma velocidade inicial de movimento. Ela parte do repouso e ela está a favor da gravidade em uma situação de queda, ok? E não de subida, beleza? Quando ela está caindo a uma velocidade inicial zero, sem que haja uma força sobre ela. É só a força, é só ela caindo com a gravidade ajudando ela a cair. Ok? Então, para a gente calcular a altura, a gente vai usar que h é igual a gt quadrado sobre 2. Beleza? Então, ótimo. Então, vamos usar esse cara aqui para calcular qual que é essa altura aqui? Vamos. H é igual a gt quadrado sobre 2. H é igual a 10 vezes o meu tempo, que é 3, ao quadrado, que é 9, dividido por 2. Isso aqui vai implicar que a minha altura vai ser de 45 metros. Beleza? Beleza. Então aqui nós temos a nossa alturinha H do nosso lançamento. Beleza, gente? Bom, então essa aqui é a situação 2 de lançamento vertical, ok? Então essa aqui é a nossa queda livre que muito se fala em alguns exercícios bem interessantes, tá, gente? Como que eu faço para calcular a velocidade que ele vai cair aqui, né? Velocidade é igual a V0 mais AT, certo? Gente, minha velocidade é zero, então, minha velocidade inicial é zero, então vai ficar que a velocidade vai ser 3 vezes a aceleração, que é 10. Ok? Ótimo. Então a velocidade vai ser 30 metros por segundo. Aí você deve estar perguntando assim, nossa, Victor, mas deu o mesmo resultado? Por exemplo, nesse outro exercício aqui deu a mesma altura, certo? Foi de 45 metros. A velocidade inicial foi de 30. E a velocidade de final também foi 30? Sim, foi 30. Então o que você pode concluir em lançamento vertical, em que não se tem uma certa altura, em lançamento vertical, a velocidade inicial e a final serão iguais. Ok, gente? Então, nesse caso, tá? Porque às vezes tem alguns exercícios que, por exemplo, vou te dar um exemplo, um spoiler, tá? Deixa eu só mudar de tela. Tem alguns exercícios que ele faz isso aqui, ó. Você tem um cara que você tem um campinho, aí ele lança a bola para cima, tá? E nesse movimento aqui de queda, ela vai cair mais para baixo. Como assim vai cair mais para baixo? Por exemplo, tem um poço aqui, vamos supor. Tá? Tem um poço aqui, ele fala que vai cair aqui no fundo do poço. Aí ele pede para achar a velocidade final de movimento. Aí já não vai ser igual, tá, gente? Aí já vai ser uma outra velocidade, ok? Só para vocês ficarem bem claros. Em situação que a gente tem a velocidade de queda, que é a velocidade final, e a velocidade inicial, elas são iguais, ok? Nesse caso, tá? Nesse caso aqui, ok? Então a velocidade inicial e a velocidade final são iguais. Beleza, gente? Ótimo. Então o que que acontece? Vamos para o nosso próximo exemplo, tá?
agora as coisas vão ficar um pouco mais legais. Ok? Terceira situação, no caso, né? Gente, nós temos um prédiozinho. E nesse prédiozinho a gente tem um terreninho aqui do lado. Ok? A gente tem um prédiozinho e um terreninho aqui do lado. Legal. A gente tem um prédio e um terreninho. Gente, vamos supor que a gente tenha um nosso carinha aqui. Ok? Esse prédiozinho aqui está a uma altura de 30 metros. Ok? Beleza, ele vai jogar o objeto pro alto e vai cair. Tá, gente? Qual que é essa altura aqui máxima? Que legal. Gente, tomem cuidado com esse tipo de exercício. Por que tomar cuidado com esse tipo de exercício? Vocês têm que prestar muita atenção no enunciado, tá? Tem muitos exercícios que pedem a altura máxima em relação ao prédio e tem alguns que pedem em relação ao solo, tá? O que é mais comum pedir em relação ao solo quando a gente tem esse tipo aqui de exercício, tá? Então tome muito cuidado, porque por exemplo, se esse cara aqui vai fazer um lançamento vertical, ele vai para cima e vai voltar exatamente em cima dele. Só que se ele pedir em relação ao solo, a gente tem uns 30 metros do prédio para considerar. Entendeu? Então isso aqui que pode causar uma certa confusão, beleza? Então vamos estar representando esse desenho aqui, considerando o exercício em relação ao solo, tá, gente? Então o que acontece? A gente tem um objeto, tá? Esse objeto vai ser um lançamento vertical, ok? Com a velocidade inicial de, deixa eu pensar, 10 metros por segundo. Ok? Então minha velocidade inicial de lançamento é de 10 metros por segundo, ok? Beleza. O que a gente tem que pensar mesmo? Ah, a gravidade está no sentido oposto à de movimento. Então a gente tem uma gravidade que vai valer menos 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, tem algumas pessoas que elas gostam, só comentando um pouquinho por cima. Tem algumas pessoas que gostam de usar a gravidade positiva. Se você fosse usar a gravidade positiva nesse caso, você teria que usar a velocidade inicial como negativa, tá? Porque são sentidos opostos de movimento. Então, se você acabar usando a gravidade como positiva, você tem que usar a velocidade como negativa. Ok? É só vocês inverterem, tá? Eu prefiro usar a velocidade aqui do nosso movimento positiva e a gravidade negativa. Eu acho melhor, tá? Mas se vocês quiserem fazer invertido, também pode. Ok? Beleza. Primeiro passo, o que a gente tem que fazer mesmo? Ah, a gente tem que fazer o quê? Temos que achar o tempo que demora para ele atingir a altura máxima. Então a gente tem que calcular o tempo máximo, né? O tempo da nossa altura máxima. Ah, legal. Posso usar queda livre aqui? Não, porque o objeto não está caindo. Ele está subindo e depois vai cair. Ok? Ótimo. Quando a gente tem uma altura máxima, a nossa velocidade ela é zero. Ótimo. Então o que acontece? V é igual a V0 mais AT. Velocidade final é zero. Então aí o que a gente tem? A gente tem que a nossa velocidade inicial é 10 e a nossa aceleração é menos t, menos 10t. Então vai ficar aqui 10t é igual a 10. Todos entendem o que eu fiz aqui? Aqui ficou 10 menos 10t, peguei esse menos 10t e passei para cá. Então ficou 10t igual a 10, então o tempo vai ser 1 segundo. Beleza? Beleza. Ok. Qual que vai ser a nossa altura máxima em relação ao solo? A nossa altura máxima em relação ao solo, a gente tem que colocar um dado a mais na nossa formulinha, tá? Então, altura máxima, que eu vou chamar de S, altura máxima em relação ao solo, vai ser posição inicial. A minha posição inicial vai ser 0? Não, vai ser 30, porque ele já estava 30 metros acima do solo. Legal. Então, vai ser 30 mais 10 vezes 1 menos 10 vezes 1 dividido por 2, que é 5. Então fica que SS vai ser 35 metros. Beleza, gente? Ah, Vitor, e se os exercícios perguntassem em relação ao prédio? É só não considerar os nossos 30 metros que eu coloquei aqui como posição inicial. Se ele fosse calcular a altura em relação ao prédio, seria posição inicial que é 0, mais velocidade inicial que é 10, vezes 1, menos g, vezes o tempo ao quadrado é 1 ao quadrado, que é 1, então vai ficar menos 10, dividido por 2, que é 5.
Então ficaria aqui a altura em relação ao prédio. Ficaria de 5 metros. Beleza, gente? Bem tranquilinho essa parte aqui de lançamento vertical. Ok, gente? Ótimo. Agora vamos para a nossa quarta e última situação que nós temos aqui. Tá? Então, nossa quarta e última situação. Ok? Gente, essa situação aqui pode ser um pouquinho pegadinha para vocês, tá? Então vamos lá, vamos pensar um negocinho? Vamos. Então o que acontece, gente? A gente tem um objeto, só que esse objeto foi lançado para baixo. Como assim foi lançado para baixo? Ele teve uma velocidade de lançamento para baixo. Então ele não está em queda livre. Ok. Então ele teve uma velocidade de lançamento, vamos supor, de 10 metros por segundo. Ok? Nesse caso, gente, o que é comum perguntar? É comum perguntar a velocidade que o objeto atingiu o solo, tá? Tem como você calcular a altura com isso? Tem. Como que a gente calcula, a altura? Ele tem que te dar a velocidade final, tá? Eu vou supor aqui que a velocidade final de movimento dele seja de, deixa eu pensar, 100 metros por segundo, só para a gente brincar um pouquinho, tá? Se a velocidade dele for 100 metros por segundo, então o que vai acontecer? A gente só pode usar uma fórmula aqui, mas a gente está descobrindo a variação de espaço, tá, gente? Qual que vai ser a fórmula que a gente vai ter que usar, tá? Lembrando que a gravidade está atuando a favor da nossa velocidade inicial de lançamento, então ela vai ser 10 metros por segundo positivo, ao quadrado, né? Beleza. Então o que acontece, gente? O que a gente pode usar para calcular a variação? O que a gente pode para calcular essa altura aqui? Nossa, fiz de verde ficou meio ruim, né? Vamos fazer de outra cor só para a gente não se perder, porque tá com verdinho ali de solo já, tá? Vou fazer de azul. Como a gente calcula essa altura aqui? Gente, a gente pode usar a Torricelli. É a saída mais interessante, tá? Então, por exemplo, v quadrado é igual a v0 quadrado mais 2a delta s, tá? O que seria esse delta s aqui? Seria a nossa altura. Então eu posso chamar aqui esse delta S é minha altura. 2AH. Ok? Beleza. Então velocidade final ao quadrado vai ser 100 ao quadrado. 100 ao quadrado fica quanto? Fica 10.000. É igual. Velocidade inicial ao quadrado. 10 ao quadrado fica 100. Mais 2 vezes a aceleração. 2 vezes a aceleração que é 2 vezes a gravidade. Que é 20. 20 delta S. Né? Nossa, vai ficar um número extremamente quebrado aqui. Eu escolhi mal os valores, mas não tem problema. Então eu vou ter que 20 delta S, que eu vou chamar de 20H, é igual a 10.000 dividido por... Desculpa, 10.000. 10.000 menos 100, que vai dar 9.900. Ok? Isso aqui vai implicar que a minha altura vai ser igual a 9.900 dividido por 20. Que dá 495 metros. Beleza? Beleza. Vitor, como que eu faço para descobrir o tempo? Como que eu faço para descobrir o tempo? Ah, você vai ter que jogar onde? A gente vai ter que descobrir, a gente vai ter que jogar na função horário dos espaços, tá? Jogando na função horário dos espaços, vou fazer de roxinho. Então a gente tem que S é igual a S0, S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Eu escolhi bem mal a cor, vou fazer de vermelho que não dá para ver nada, tá? Então meu S foi 495, tá? Na verdade, a gente pode fazer alguma consideração aqui, deixa eu pensar, na verdade. O meu S, eu posso fazer o seguinte, o que eu posso fazer? Eu posso passar esse S0 para cá. Se eu passar S0 para cá, vai ficar S menos S0. O que é S menos S0? Delta S. Então, delta S, que é a minha altura, é igual a velocidade inicial. Minha velocidade inicial foi 10, então vai ficar 10t mais g vezes t ao quadrado dividido por 2. Minha gravidade é 10, tempo ao quadrado não sei, então vai ficar 5t quadrado. Ok? E o delta S foi quanto? 495. Então vai ficar 495 é igual a 10t mais 5t quadrado. Então o que nós temos aqui? Uma equação de segundo grau, tá? Então o que nós vamos ter? 5t quadrado mais 10t menos 495, tá, gente? É igual a zero.
que a gente pode fazer aqui, gente? Podemos dividir tudo isso aqui por 5 para simplificarmos a nossa equação do segundo grau, certo? Então, dividindo isso aqui tudo por 5 vai ficar t quadrado mais 2t menos 99. 99? 99, deixa eu ver, 495 dividido por 5. 499, isso mesmo. Então, o que acontece? Delta é igual a b ao quadrado, ou seja, 4, menos 4ac. Só que o meu c é negativo, então vai ficar mais. Então vai ficar 4 vezes a, 4 vezes 1, vezes c, vai ficar 99 vezes 4, que dá 396. Então meu delta deu 400, e a raiz meu delta vai ser 20. Beleza? Ótimo. Então eu tenho que t é igual a menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos 20, dividido por 2a, que é 2. Menos 2 mais 20, 18. 18 dividido por 2, 9. Menos 2 menos 20, menos 22. Dividido por 2, menos 11. Existe tempo negativo? Não. Então, a única solução nossa é o 9. Então, o tempo de queda foi de 9 segundos. Beleza, gente? Então aqui vai ficar o nosso vídeo aqui de lançamento vertical. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui nos comentários que eu vou estar tentando responder vocês, tá? Fiquem atentos que o próximo vídeo aqui do canal vai ser sobre exercícios de lançamento vertical. Espero que esteja tudo bem com vocês, se cuidem, um grande abraço a todos, falou, valeu e fui.